Olá pessoal, vamos dar continuidade à discussão da Política Nacional de Atenção Básica, nossa nova PNAB, descrita na Portaria 2436 de 2017, e hoje vamos falar da parte da relação da atenção básica, que é nosso primeiro nível de atenção, e a nossa rede de atenção à saúde, tá certo? Não tem como a gente falar de atenção básica sem lembrar de rede de atenção à saúde e nem tem como falar de rede de atenção à saúde sem falar da atenção básica. Lembrando sempre que essa articulação e esse contato mais próximo da atenção básica dentro da rede, essa operacionalização, é fortalecida lá no Decreto 7.508 de 2011, que traz a atenção básica como uma das portas de entrada preferencial, ou seja, mantém a atenção básica como uma das portas de entrada, agrega outras portas de entrada, mas deixa claro que a atenção básica é a ordenadora do sistema e dá esse suporte à rede no sentido de articulação com os outros níveis de atenção da rede de atenção à saúde. Então, fiquem atentos a isso. A atenção básica, ordenadora do cuidado. A atenção básica, ela articula, ela organiza, ela ordena o fluxo dos usuários dentro da rede de atenção à saúde, tanto horizontal quanto vertical, tá certo? Vamos cá? Me acompanha aqui nos slides. Então, como eu tinha dito, a atenção básica na rede de atenção à saúde. Alguns conceitos, observem que a portaria é tranquila. Então, de acordo com a rede, com a portaria que define a rede, que só para lembrar, que é a 4279 de 2010, a atenção básica é estruturada como primeiro ponto de atenção e principal porta de entrada do sistema. Observem bem aqui o principal para não cair em pegadinha de prova. Ou principal porta de entrada, ou primeiro contato, ou porta de entrada preferencial. Tanto um quanto o outro vocês podem considerar corretos. Constituída de equipe multidisciplinar, então há uma conformação de equipe, de núcleos diferentes, lembrando que não adianta agrupar núcleos diferentes se a gente não trabalha em equipe com saberes interdisciplinares. E essa equipe cobrirá toda a população, integrando, coordenando o cuidado e atendendo às necessidades de saúde das pessoas no seu território, ou seja, a atenção básica como coordenadora do cuidado e uma responsabilidade sanitária pelas pessoas do seu território. Ainda, corroborando aqui em relação aos marcos jurídicos, o Decreto 7.508, lembrem que o Decreto 7.508 regulamenta a Lei 8.080, define que o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e se complementa na rede regionalizada e hierarquizada. Então, presta atenção aqui em mim. Observe, toda vez que for falar de atenção básica, vocês vão relacionar a rede, já falei isso. E a partir de agora, falou de atenção básica, relacionou a rede, relacionou a porta de entrada preferencial do sistema. Ordenadora do cuidado, tem uma responsabilidade sanitária por uma população definida e por um território, ou seja, responsabilidade tanto de base territorial quanto por uma população definida. E não esqueçam que o Decreto 7.508 traz a atenção básica como uma das portas, sempre foi tida como a porta do sistema, a porta de entrada do sistema. Com o decreto, além da atenção básica, nós temos outras portas de entrada. Quais são elas? A rede de atenção de urgência e emergência, a rede de atenção psicossocial, os serviços especiais de acesso aberto e a atenção básica. Mas isso não exclui a preferência, ou seja, a principal porta de entrada, como a atenção básica. Lembrem disso. Temos outras portas de entrada? Sim. Mas qual é a principal? Qual é a preferencial? A atenção básica. E não caia na pegadinha. A atenção básica é a única porta de entrada. Não, já foi por muito tempo. A partir do decreto, a atenção básica, ela parte nesse papel, ela assume esse papel de porta de entrada, juntamente com a rede de atenção psicossocial, a urgência e emergência e os serviços especiais de acesso aberto, que são aqueles relacionados à saúde do trabalhador. Prestem atenção nisso, tá certo? Vamos voltar aqui para os slides. Então, para que a atenção básica possa ordenar a rede, é preciso reconhecer as necessidades de saúde da população, sob sua responsabilidade,
organizando-as em relação aos outros pontos de atenção à saúde, contribuindo para que a programação dos serviços de saúde parta das necessidades das pessoas. Já falo isso com vocês. Com isso, fortalecendo o planejamento ascendente. Então, foca aqui em mim. Toda vez que se falar em vamos centrar, vamos trabalhar com a real necessidade, lembrem do conceito de integralidade. Se eu começo a trabalhar numa comunidade, se eu começo a trabalhar com a população sem conhecer o perfil daquela população, ou seja, a real necessidade, se eu não destrinchar os indicadores epidemiológicos, se eu não fizer aquela análise situacional que vai me dar o perfil da população, eu vou estar partindo do pressuposto que apenas todos são iguais. Mas temos que lembrar que todos somos iguais, mas a partir do momento que somos pessoas, passamos a ter personalidades diferentes, passamos a ter necessidades diferentes. Então, talvez um serviço que sirva para o território A não vá servir para o território B. Por isso que um dos passos importantes da atenção básica é essa identificação do que realmente precisa. E como se faz isso usando a epidemiologia? Para usar a epidemiologia, além dos estudos dos indicadores epidemiológicos, vamos trabalhar com os sistemas de informação, ok? Fiquem bem atentos a isso. E aqui ratifica, quando eu faço essa identificação, eu estou ratificando, né? Se eu planejo a minha ação centrada na necessidade do indivíduo, é o que a gente chama hoje de centrada na necessidade da pessoa, consequentemente, eu vou planejar as minhas ações. E esse planejamento de ações traz, né, que ele é ascendente. Como o próprio decreto fala, o planejamento é ascendente e integrado do nível local para o nível nacional. Então, pensem nisso. Eu preciso planejar de acordo com o meu perfil, de acordo com a necessidade da comunidade, centrado nas pessoas que são e que têm necessidades diferenciadas. Aí eu alcanço o princípio doutrinário da integralidade e, consequentemente, eu oferto um serviço de qualidade, até porque se eu oferto o que a pessoa precisa, porque a população precisa, eu estou ofertando com qualidade. Melhoro o acesso, ratifico o planejamento e os resultados, né, eles tendem a ser melhores, ok? Vamos voltar aqui para os slides. A atenção básica é caracterizada como porta de entrada preferencial do SUS, possui espaço privilegiado de gestão do cuidado. Claro, né? Nós estamos em contato direto com as pessoas, por isso que nosso espaço de privilégio de gestão do cuidado é porque nós estamos próximo da vida das pessoas. Essa base territorial nos dá a ideia de que eu conheço como aquela população vive e cumpre um papel estratégico na rede de atenção, servindo como base para o seu ordenamento e para a efetivação da integralidade. Eu sempre peço que vocês associem esse princípio doutrinário, que é a integralidade, à rede de atenção à saúde. Então, onde vocês encontrarem rede, vocês podem, claro que não é 100% das vezes, mas lembrar que integralidade e rede são termos que se aproximam muito. É necessário que a atenção básica tenha alta resolutividade, com capacidade clínica e de cuidado e incorporação, prestem atenção, de tecnologias leveduras e duras. É esses conceitos que Emerson Merri traz para a gente, daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais para vocês. Além de articulação com a atenção básica com outros pontos da rede. Então, foca aqui em mim. Quando se fala que a atenção básica ela deve ter alta resolutividade, é só lembrar que cada nível do sistema, desde a linha horizontal até os níveis hierarquizados, atenção secundária e terciária, nós precisamos cumprir tudo aquilo que nos é obrigação. Então, existe um elenco de atribuições de atenção primária e a atenção primária, para ser resolutiva, deve fazer o quê? Deve cumprir o que está previsto em portaria. Pronto. Para a questão de prova é isso aí. Sendo resolutiva, eu vou ter que conhecer cada vez mais a minha comunidade, focar o meu cuidado na pessoa, garantir a integralidade e não esquecer que não adianta eu fazer uma excelente atenção básica se eu não me comunico com os outros pontos da rede. Toda vez que falar em rede, vocês lembram de uma rede de pescador.
Vocês lembram de uma rede de deitar aqui do Nordeste, aquelas entrelaçadas? Vocês lembram de uma teia de aranha? Quanto mais pontos de cruzamento essa rede tem, é porque existe essas interseções, né, entre os pontos, existe o quê? Uma comunicação maior. E quanto mais comunicação há, é porque ela funciona de forma mais articulada. Então, a ideia e o ideal de uma rede é que ela funcione de forma integrada, articulada, tendo na atenção básica a sua porta de entrada preferencial e a ordenadora do sistema. Aí tem outra coisinha que eu queria falar com vocês. Nós temos um grande autor, né, da saúde coletiva, que é Emerson Morin, inclusive foi meu professor, eu sempre falo isso, né, porque eu sou apaixonada pelas teorias que ele traz, e ele traz para a gente alguns tipos de densidades tecnológicas, na verdade, de tecnologias de processo de trabalho, tá? Que é diferente de densidade tecnológica. Toda vez que eu vi densidade tecnológica, significa incorporação tecnológica mesmo. É o quantitativo, né, de equipamentos sofisticados, bem a grosso modo. Quando eu falo de incorporação de tecnologias de processo de cuidado, eu estou falando da tecnologia leve, leve, dura e dura, que são os conceitos de Emerson Morin. A tecnologia leve é aquela tecnologia onde eu vou usar da minha expertise e do meu saber estruturado, mas eu não vou necessitar, via de regra, de nenhum instrumental. O olhar, o tete-a-tete, a escuta é que deve ser mais privilegiada. O momento de escuta, o momento de entender que aquela situação, que aquele indivíduo precisa trazer, né, o que ele sente, o que ele é, como ele vive, para que eu possa fazer, interferir no processo de cuidado, claro, trazendo ele como um sujeito ativo nesse processo. Quando a gente fala em tecnologia leve e dura, que inclusive Emerson Morin traz nos seus textos, que é a ideal para se trabalhar em todos os pontos da rede, eu vou utilizar, além do meu conhecimento estruturado, eu vou utilizar algum tipo de equipamento. Dá um exemplo, a consulta de pré-natal. Nós orientamos a gestante, nós fazemos toda aquela orientação do cuidado com a RN, de acordo com, né, o período gestacional, o cuidado com o bico do peito, né? E também utilizamos uma balança, uma sonar, um pinar, uma fita métrica. Então, a gente usa algum tipo de densidade tecnológica. Quando se fala de tecnologia dura, é o momento em que eu vou ter que me afastar do paciente para fazer a intervenção. Aqui a gente vê muito nas cirurgias em UTI, não que um seja melhor que o outro, é que em alguns momentos a densidade tecnológica é mais necessária do que o próprio diálogo. Imagine uma situação de urgência e emergência. Nosso foco é o quê? Diminuir o risco de morte. Logo, eu vou optar por intervenção e aí sim eu posso ter um cuidado no decorrer desse processo. Mas lembre-se que densidade, tecnologia leve, baixa densidade tecnológica. Densidade dura, tecnologia de processo dura, eu vou ter alta densidade tecnológica. Deixa eu falar de novo para não confundir. Tecnologia leve do cuidado, baixa densidade tecnológica. Tecnologia dura do cuidado, alta densidade tecnológica, tá certo? Não confundam. E lembre-se, tecnologia leve, ela é de alta complexidade, porque a gente vai ter que trabalhar com os nossos sentidos, com a nossa visão e respeito pelo outro, nosso tete-a-tete, nosso olhar, nossa escuta, que é tão difícil, né? A gente que trabalha com a saúde, a gente está acostumado a saber, né? A ter a síndrome do jaleco branco, que a gente sabe e os outros não sabem. Na tecnologia leve, a gente vai levar em consideração, inclusive, que o paciente, que o usuário traz para a gente, ele como sujeito ativo. Então, prestem bem atenção nisso. Se quiserem, busquem lá os textos de Emerson Morin, podem colocar tecnologias Emerson Morin, que vocês vão encontrar muito material sobre isso, tá bom? Voltando aqui para os slides. Então, com a utilização das ferramentas de telesaúde, articulado às decisões clínicas e aos processos da regulação do acesso é a ideia de que a gente tem de que entender o problema de cada um para agilizar, né, de acordo com a necessidade. Espera-se que ocorra assim uma ampliação do cuidado clínico e da resolutividade na atenção básica, evitando a exposição das pessoas a consultas e ou procedimentos desnecessários. É o que nós chamamos de prevenção quaternária. A letra da prof ficou uma beleza com essa caneta. Prevenção quaternária. Eu vou apagar porque eu prefiro falar, viu, gente, do que vocês depois não saberem o que estão lendo.
Então, toda vez que falarem que eu preciso evitar a exposição das pessoas a consultas e ou procedimentos, vocês vão lembrar sempre de prevenção quaternária, que é a gente evitar iatrogeníase, que é o cuidado excessivo, ou seja, proteger o próprio paciente de cuidados desnecessários. É não sucumbir ao desejo do usuário se ele não precisa ir para outro nível do sistema. Esse desejo, às vezes, a pessoa traz agregada pelo próprio modelo, né, médico privatista, que ainda é predominante no nosso país. Com a organização do acesso, induz-se o uso racional dos recursos em saúde, impede deslocamentos desnecessários e, consequentemente, a gente vai ter menos filas, né? Induz, né, esse deslocamento desnecessário e traz maior eficiência e equidade à gestão das listas de espera. Observem que lista de espera aqui tem a ver muito com a regulação do acesso, tá? Mas também tem a ver com aquelas filas imensas que as pessoas ficam em hospitais filantrópicos, em espaços que ofertam serviços de nível secundário ou terciário, que não fazem parte da rede SUS, mas que ofertam, porque a pessoa mesmo se dá o diagnóstico que precisa de um especialista, e ela procura. Então, se tudo funcionar de forma ordenada, como se fosse um balé, a gente sabe que a atenção básica ela vai conseguir ordenar esse fluxo. Eu sei que vocês devem estar aí, mas não funciona. Mas na hora da prova, pode pensar que funciona e pode marcar como certo, tá bom? Fica aí a dica para não errar a questão de prova por pensar demais. Lembre-se, prevenção quaternária está relacionado a essa exposição desnecessária de consultas e procedimentos desnecessários, tá? Vamos lá. A gestão municipal deve articular e criar condições para que a referência aos serviços especializados ambulatoriais, e aqui nós falamos claramente, né, do nível secundário, sejam realizados preferencialmente, ok? Para não dizer exclusivamente, vocês marcarem. Pela atenção básica, sendo de sua responsabilidade, ou seja, sendo responsabilidade do gestor municipal. Ordenar o fluxo de pessoas nos demais pontos da atenção à saúde da rede, gerir a referência e contra-referência em outros pontos de atenção, principalmente aqui, sensibilizando os profissionais a demandarem, a escreverem mesmo no impresso que é padronizado a referência e sensibilizar os profissionais que estão nos outros níveis em relação à contra-referência, porque é importante para quem presta o cuidado contínuo que é lá na atenção primária. Estabelecer relação com os especialistas que cuidam das pessoas no seu território. Então, esses especialistas aqui que cuidam no território são os profissionais da atenção básica. E essa referência deve ser feita pelos profissionais e também a contra-referência deve ser feita por aqueles que atuam nos outros níveis que vêm para esses especialistas para que a gente consiga entender, né, e dar continuidade ao processo. Infraestrutura, ambiência e funcionamento da atenção básica. Essa parte aqui, acredito que seja um momento chave para as questões de prova. Então, vou focar bem aqui nos slides, viu? Prestem bem atenção. Carga horária mínima de 40 horas semanais, no mínimo 5 dias da semana e aos 12 meses do ano. Então, não existe mais aquela especificidade do profissional médico que ele tinha a possibilidade de dar 32 horas semanais, perdoe. Então, são 40 horas semanais para todos os profissionais. Horários alternativos de funcionamento podem, observem que a possibilidade, não obrigatoriedade, ser pactuados através das instâncias de participação social, ou seja, uma carga horária mínima, de acordo com cada especificidade local. População adscrita, que também é algo que muda, né, de 2017 para cá, trabalhamos entre 2.000 e 3.500 pessoas. Aqui é questão de prova, tá? Já tendenciou muito quando logo saiu a PENAB e tem ainda grande força de ser cobrada, localizada no seu território. Lembrando que tem que estar no território, até porque nós assumimos uma responsabilidade territorial por essas pessoas aqui. E, por favor, observem que aqui tem pessoas, porque a atenção básica, né, já trabalhou com famílias. A gente trabalha hoje com o número de pessoas. Podem existir outros arranjos de adscrição, conforme vulnerabilidade, riscos e dinâmica comunitária. Facultado, ou seja, é uma opção dos gestores, equipes de atenção básica
e consultórios, né, de rua e conselhos locais de saúde, desculpe, conselho municipal ou conselhos locais, tá? Então, essa faculdade, essa possibilidade de ter outro arranjo de adscrição é facultado aos gestores, às equipes, juntamente com os conselhos municipais e havendo o conselho local de saúde. As ações e serviços da atenção básica deverão seguir padrões essenciais e ampliados. O que são padrões essenciais? Memorizem não, né, gente? Entendam. Ações e procedimentos básicos relacionados a condições básicas e essenciais de acesso e qualidade. Esse é padrão essencial. E padrões ampliados. Ações e procedimentos considerados estratégicos para se avançar e alcançar padrões elevados de acesso de qualidade na atenção básica, considerando sempre as especificidades locais, que é o que a gente chama de locorregionalidade, indicadores e parâmetros estabelecidos nas regiões de saúde. Então, gravem aqui. As UBSs deverão assegurar o acolhimento e escuta ativa e qualificada das pessoas, mesmo que não sejam da área de abrangência das unidades. Então, aqui tem uma tendência imensa a uma questão de prova, tá? Com classificação de risco, então a gente pensa que só classifica o risco na urgência e emergência. Não, as unidades básicas também são porta de entrada da urgência e emergência, basta lembrar isso. E encaminhamento responsável de acordo com as necessidades apresentadas, articulando-se com os outros serviços de forma resolutiva, em conformidade com linha de cuidado. Então, aqui, para vocês perceberem, esse encaminhamento responsável, ou seja, encaminhar se houver necessidade. Lembrando que a UBS vai assegurar esse acolhimento, escuta ativa e qualificada, fazendo classificação de risco até para os que não são da área de abrangência. É o que a gente chama de acolhimento para demanda aberta ou demanda espontânea. Por quê? O SUS é universal. Aquele indivíduo vai procurar o local mais próximo dele. Se o paciente chegar com infarto, com sinais clínicos de um AVC, de um IAM, temos que prestar sim os primeiros cuidados e manter contato, né, claro, com o serviço móvel de atendimento. Mas, se a paciente vai procurar uma consulta pré-natal e ali não é a equipe dela, não é a unidade que pertence ao território dela, a gente tem que atender, tem que procurar saber qual é a unidade mais próxima dela e referenciá-la, né? De preferência mantendo contato com a outra unidade. Se ela não tiver, nós temos que dar continuidade porque é uma linha de cuidado dentro da saúde da mulher. Deverá estar fixada em local visível, próximo à entrada, identificação e horário de atendimento, né? O paciente tem direito a saber, mapa de abrangência com cobertura de cada equipe, até para que saiba, né? É interessante que faça colorido, até para que a gente saiba, o próprio paciente de forma visual entenda qual equipe ele pertence, identificação do gerente da atenção básica no território. Então, as pessoas devem saber quem é esse gerente, até porque a nova PENAB traz esse cargo, né, como opcional, mas traz esse cargo, desculpe, não como opcional, mas sim como uma pessoa que deve ter um perfil e uma qualificação para tal. Relação de serviços disponíveis, é o que chamo de bandeja de serviços, e detalhamento das escalas de atendimento. Que dia atende pré-natal, que dia atende demanda aberta, que dia atende resultado de exame, que dia, que horário é a marcação. Então, isso deve ficar claro. Então, gente, ficamos por aqui em mais uma etapa da nossa discussão da atenção básica. Esse bloco foi um pouquinho mais extenso, eu fiquei mais nos slides porque eu quero que vocês prestem bem atenção nos números. Prova e número têm uma excelente relação. As bancas gostam de números, por quê? Porque, em geral, tudo tem número. E número é mais difícil de memorizar. E eu peço que vocês não memorizem. Vocês deletam a antiga portaria, se o edital de vocês não pedir comparação, e vocês passam a lembrar do número mínimo de pessoas, do número mínimo de equipes, de qual a carga horária, lembrando que 40 horas é para todos os profissionais, não existe mais nenhuma diferenciação, salvo se for negociado junto, né, do controle local, por conta de especificidades, tá certo? Então, até o próximo bloco, fiquem com Deus, muita paz, tchau, tchau.